João 9. E você que está em casa aí ouvindo o culto, está no mistério aí? Ou está na pantufa? Dá glória a Deus aí em casa aí, meu irmão. Ouviu? Glória a Deus. Glória a Deus. João 9, vamos pegar aqui uns versículos aqui a partir do 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Um episódio fantástico aqui da caminhada de Jesus na terra. Um cego de nascença. Nunca se ouviu falar que um cego de nascença tivesse sido curado por nenhum profeta, por nenhum médico, por ninguém. E aquele homem estava no lugar certo e na hora certa, quando Jesus estava passando, e graças a Deus os discípulos fizeram uma pergunta também, que foi um gatilho ali, disparou um milagre maravilhoso e um ensinamento tão importante para as nossas vidas. E a cura até do cego fica em segundo plano se você ler esse capítulo 9 e perceber o ensinamento que Jesus está dando aqui. A cura do cego foi o gatilho, foi aquilo que trouxe a ministração, aquilo que disparou para nós algo do coração de Deus e trouxe para o nosso coração o entendimento de como nós devemos ser, viver, nos comportar, avaliar as coisas. Foi isso que aconteceu. E esse cego aqui, então, ele foi lá e se lavou. No versículo 8, ele foi lá, no versículo 7, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então aqui é o milagre. Agora começa a saga, começa a luta deste homem. A luta dele a vida toda foi ser conduzido pelas pessoas, viver em trevas, não conseguir saber para onde estava indo. Mas agora começa uma nova luta na vida deste homem. Ali ele é abordado agora pelos seus vizinhos. No versículo 8, aqui ele diz aqui que os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Então, a primeira abordagem que a gente vê desse cego, eu não percebo aqui um interesse genuíno por ele, pelo cego. Eu percebo aqui o interesse pelo fato, como uma notícia que você vê na televisão, uma manchete terrível, que entraram lá e fizeram alguma coisa naquela casa. As pessoas querem saber a notícia, mas não se importam. Uma vez eu fico chocado com a imprensa do mundo, na verdade, né? Até porque aconteceu um fato na minha família que eu fiquei mais irado ainda. Um bar aqui na Vila Madalena, não que a gente apoie bar, essas coisas, mas eu vou falar só o fato. Teve um assassinato dentro do bar.
Mataram uma pessoa lá dentro do bar. E o repórter filmando, sabe, a placa do bar, filmando aqui a rua, o endereço certinho e falando da tragédia que aconteceu lá dentro. O dono daquele estabelecimento não tinha culpa. Um louco da cabeça pegou uma arma e matou alguém lá dentro. Ele já ia ter vários problemas com as pessoas que estavam lá. Mas aí a notícia foi pior ainda, porque agora as pessoas vendo aquela placa sendo noticiada, eu não vou nesse bar, né? Uma pessoa morreu aqui dentro. Isso é pior, piorou ainda mais a situação. Eu lembro que o meu irmão, o Pedro, é falecido em 2014. Ele era motorista de ônibus e aqui no Jaqueline, ele passava com o ônibus dentro do Jaqueline. Infelizmente, o que aconteceu? Um garotinho numa bicicleta, descendo numa das vielas, o próprio garotinho atropelou o ônibus. Não foi o ônibus que atropelou. Quando ele passou pela viela a 30 por hora, 20 por hora, o garotinho veio e bateu na lateral do ônibus e caiu embaixo da roda e infelizmente morreu. O garotinho de 8 anos. Meu irmão parou o ônibus, foi socorrer o garoto morreu na frente dele. A população começou a se juntar. Meu irmão, ele era polícia civil anteriormente, ele tinha saído da polícia civil, então ele sabia como funcionava. Ele pegou o telefone, ligou para a polícia, falou: olha, estou aqui, atropelei um garoto e a população está assim, acumulando, eles vão me linchar aqui, o que eu faço? Vem para cá agora. Inclusive a nossa igreja era ali do lado. Ele veio para cá, me chamou, era num domingo, fui com ele para a delegacia, né? E aí começam agora as manchetes. Olha só, eu contei para vocês o fato aqui, né? A criança atropelou, ele deu socorro e foi para a delegacia para não ser linchado, porque as pessoas não entendem o assunto, já interpreta tudo diferente. A reportagem: motorista embriagado em alta velocidade atropela uma criança no Jardim Jaqueline e foge do local sem prestar socorro. Essa foi a notícia. E eu estava lá na hora, na frente da delegacia, quando essa notícia estava sendo dada. Eu dei uma bronca no repórter e falei: você está destruindo uma pessoa, está destruindo uma família, porque você não está se importando com a pessoa, você quer só dar uma notícia. Carniceiro. Não sei nem se essa notícia foi para o ar dessa forma, não me lembro. Pessoas lá de Minas Gerais, parentes nossos, ouvindo a notícia, que eles dão o nome inteiro da pessoa, né? Pedro José Álvares Pereira atropela a criança e foge. Absurdo, irmãos. Então, a primeira luta que esse cego passa é que as pessoas não estavam interessadas nele. Poxa, eu ficaria tão feliz, né? Nossa, você era cego, vamos pular, meu irmão, agora você vai ver coisas que você nunca viu. Olha só essa árvore. Você imaginava o que era uma cor amarela? O que era uma cor vermelha? O que era um pássaro que você só escutava? Agora você está vendo, né? Se alegrar com a pessoa. Mas no momento aqui estava todo mundo só querendo a notícia. Então ele foi receber uma grande bênção e ele começa a receber várias lutas aqui logo depois que ele recebe essa bênção. Continuando, aí pegaram aquele homem cego, ex-cego, e levaram para os fariseus, versículo 13 aqui, até o 17. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu lavei e agora vejo. Gente, como que você enxergou? Como que você abriu os olhos? Não se preocupou. Puxa, os fariseus seriam aqui os representantes da religião da época, junto com os sacerdotes e com os escribas. Cadê a empatia que o Paulo Manieri ministrou aqui? Você agora está vendo? Que alegria, vamos glorificar o Senhor. Vamos fazer agora aqui um sacrifício ao Senhor aqui, em agradecimento, em ações de graças. Era essa a condução que os religiosos deveriam ter dado a esse fato. Mas não, se apegaram que era sábado, e que o concorrente deles, que era Jesus, que eles viam Jesus como uma ameaça, o concorrente que estava arrebanhando multidões para segui-lo sem que ele tivesse chamado.
E eles iam ficando para trás. O concorrente deles fez algo no sábado. Achamos um motivo para destruir. Não estão nem aí com a pessoa. Olha que luta. Você já recebeu uma bênção e logo depois que você recebe a bênção, vem alguém e te joga um balde de água fria? É horrível, né? Eu me lembro que eu já fiz isso também. Eu me arrependo. Não só recebi, como já fiz. Às vezes você não sente, não tem a sensibilidade de ver o mais importante. O mais importante ali foi a cura daquele homem naquele momento. Agora ele podia ter uma independência, ele não ia mais mendigar, ele ia poder trabalhar, e eles não viam isso. E aí alguns dos fariseus disseram, versículo 16: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Aí eles devem ter ficado mais bravos ainda, né? Porque o cego o exaltou Jesus dizendo: não, ele é um profeta, ele é enviado de Deus. E profeta era algo escasso. Foram 400 anos sem profeta em Israel. E aí veio João Batista, profetizou ali uns 6 meses, foi degolado, sem profeta de novo. E agora Jesus, dito como um profeta. Eu estou só contextualizando vocês, tá bom? Já já eu entro na mensagem. Agora, a próxima luta desse homem, dentro de casa. Primeiro foram os vizinhos, depois os religiosos. Agora a luta dele é com os seus próprios pais, que não o ajudaram. Versículo 18: os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais. Agora os pais ficaram com medo, porque eles pertenciam à sinagoga, e os religiosos já tinham... Sinagoga era como se fosse a igreja hoje, tá? Eles disseram: quem falar desse Jesus aqui a gente expulsa da sinagoga. Então eles responderam: sabemos que é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso que seus pais disseram: pergunte a ele. A próxima luta foi dentro de casa. A família dele não o abraçou, não o apoiou. Poderiam ter dito: é nosso filho, foi curado, e esse homem chamado Jesus realmente tem alguma coisa especial nele. Se eu fosse vocês, prestava mais atenção nas palavras que ele está dizendo. Mas não, ficaram com medo de serem expulsos da igreja, da sinagoga, e não foram ali apoio para o seu filho, que devia estar totalmente confuso, hein, pastor? Imagina isso, pastor. Você acabou de receber uma grande bênção dessa, e de repente seus vizinhos, os religiosos, aí quando você vê seus pais, ao invés de eles te ajudarem, se vira, negão, se vira aí, quero saber não. É difícil, enfim. E aí toda a confusão, a rejeição dos pais. E aí vem aqui uma conversa entre os fariseus e ele e o cego, né? Que eles perguntam para ele de novo: não, mas fala, quem foi que te curou? Eu já falei para vocês que foi Jesus, vocês também querem ser seguidor dele? Aí ele já ficou, né? Já ficou irado, já parou de falar manso. E eles pegam e insultam ele, fala: você... porque eles falaram que Jesus era pecador, né? Ele falou: olha, se é pecador eu não sei, eu sei que eu era cego. Versículo 25: não sei se é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Contra fatos não há argumentos. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é provada. Aquele homem, ele era cego e ele passou a enxergar. A palavra de Deus não é um livro comum, é um livro comprovado. Queridos, é só ter um pouquinho de sensibilidade que você vai ver que esse livro
foi o livro mais perseguido de toda a história. Procuraram de todas as formas desvalorizar esse livro, aquilo que ele registra aqui, tentando de todas as formas, de todas as maneiras dizer que Jesus não ressuscitou. É incontestável a vida de Jesus nessa terra, é incontestável a morte dele na cruz, e é incontestável a ressurreição dele por fatos históricos, comprovados cientificamente, arqueologicamente. Não tem como negar. E todos que sinceramente foram buscar a verdade, tentando muitas vezes achar mentira nesse livro, se converteram e hoje são pregadores desse livro. O cego era cego e passou a ver. Esses homens no mínimo deviam parar e analisar. Peraí, tem algo de especial nesse homem chamado Jesus. Vamos lá ouvir melhor. Porque eles disseram: nós nem sabemos de onde esse homem é, nós somos seguidores de Moisés. Aí ele falou: olha, interessante, hein? Vocês nem sabem de onde ele veio, só sei que eu era cego e agora eu vejo. E ali eles falaram: você que nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Então aqui você vê a carga de orgulho, né, desses homens, que não queriam aceitar o ensino de uma pessoa que eles não consideravam. Em momento algum aqui, ninguém ficou feliz com o cego, gente. Em momento algum, ninguém se alegrou por ele ter sido curado. Aí continuando. Eu não vejo a boca de vocês. Eu não sei se vocês estão fazendo assim, ou se vocês estão rindo. Ai, Jesus. Hoje está seco o ar, não está? Vocês estão sentindo o ar seco? Aí o que acontece? Jesus volta à cena agora. No versículo 35, depois que esse homem foi expulsaram ele dali da sinagoga. Provavelmente os pais deles permaneceram, porque não apoiaram ele. E aí Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Agora Jesus vai completar a obra, porque a obra principal não foi a cura dos olhos dele, mas foi a cegueira espiritual, que ele agora ia passar a enxergar. E o homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? É esse Filho do Homem, que Jesus sempre se revelava como Filho do Homem. Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Ali ele entrega a sua vida a Jesus, e agora ele recebe uma palavra. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: por acaso nós também somos cegos? Aí Jesus fala: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então aqui o homem se converte, adora Jesus. Quando Jesus fala que ele veio para que os que veem deixem de ver e os que não veem passem a ver, e eles se ofendem novamente com Jesus e dizem: por acaso está dizendo que a gente é cego? Jesus falou: se vocês fossem cegos, não teriam pecado, mas agora, como vocês disseram, nós sabemos, nós vemos, nós entendemos, nós dominamos a lei. Então por isso é que vocês são cegos, porque de verdade eles não estavam vendo que diante deles estava o Salvador do mundo. Eles não enxergavam que diante deles estava o cumprimento das profecias que eles todos os sábados falavam na sinagoga. Eles não estavam vendo. E quantas vezes a palavra de Deus está batendo no nosso coração, está falando semana após semana, e nós não estamos vendo aquilo que Deus está fazendo. Eu já disse para vocês que me sinto um privilegiado de viver esse tempo que nós estamos vivendo, de tanta luta, de tanta dificuldade, tanta gente parando pelo meio do caminho, mas eu me sinto um privilegiado, porque eu sei que Jesus está voltando.
as promessas que Ele disse. Olha, estejam atentos aos sinais. Eu estou vendo os sinais, você está vendo? Estamos vendo. Ele vai voltar logo, e eu não quero estar cego, eu quero ver. Eu quero estar de pé, orando na presença dEle, quando Ele voltar e tocar a sua trombeta e resgatar a sua noiva. Mas existe algo para a gente fazer no nosso dia a dia. Nós precisamos parar um pouco e tirar do nosso coração certos preconceitos que a religiosidade gerou em nós, costumes às vezes de uma vida inteira. E é tempo de mudança, é tempo de mudança de coração. Provérbios 27 e 25 fala que quando você tirar o feno, a palha seca, vai brotar o renovo, e ali as cabras vão se alimentar daquilo e vai ter bastante fartura e abundância. Então muitas vezes a nossa vida está cheia de coisa velha, cheia de coisas antigas, de coisas ultrapassadas, e o Senhor quer fazer algo novo na nossa vida. E algo novo não significa mudar essa palavra, porque essa palavra não muda. Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e essa palavra é Jesus. Não precisa mudar a palavra nunca vai mudar, ela é sempre atual. Mas o meu comportamento, o seu comportamento, muitas vezes é baseado numa visão antiga, numa visão arcaica, numa visão que não serve mais para esse tempo. Jesus veio revolucionando, e o que Ele fez? Pregou a palavra e quebrou paradigmas, preconceitos. Comeu com pecadores que eles não aceitavam, falou, tocou em leproso, Ele falou com prostituta, perdoou adúltera. Jesus quebrou preconceitos e paradigmas, e a igreja precisa quebrar preconceitos e paradigmas, porque tem preconceito. Pessoas são almas preciosas que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por todas elas. Todas. Ame o seu diferente. Ame, não aceite o pecado. Eu não posso aceitar o pecado. Quando não tem como não citar, como a coisa mais atual que tem hoje em dia, na modernidade, é a tolerância e a aceitação da homossexualidade. Não tem como, porque a Bíblia diz: eu seria mal, negligente, se eu não alertasse as pessoas de que o homossexualismo não é aceitável diante de Deus. Deus criou macho e fêmea, mas eu tenho que amar aos homossexuais, às lésbicas, aos todos LGBT+, mas não aceito o pecado deles. Mas eu não posso olhar torto para ele, porque em Apocalipse fala que aquele que pratica imoralidade sexual, e na imoralidade sexual está ali aquele que vê pornografia, está o homossexual, está a lésbica, está o adúltero, chama porneia a palavra imoralidade sexual. Junto no mesmo versículo está ali o mentiroso e todo aquele que ama e pratica mentira, junto com o assassino, junto com vários outros pecados. Então por que eu vou fazer seleção de pecados? Eu tenho que amar todos igualmente. Amar. O amor é que realmente vai cobrir uma multidão de pecados, como diz a palavra do Senhor. Então, primeiro ponto da mensagem: quebre todo o seu preconceito. Olhe para a pessoa diferente de você com o olhar de Jesus, não com o seu olhar da sua criação. Pessoas são desprezadas muitas vezes no encontro, no primeiro aperto de mão, que não tem mais, né? Na primeira tocada, a pessoa já é desprezada no seu olhar. E a igreja não é para ser assim. A igreja tem que ser um lugar que recebe as pessoas do jeito que elas são, suja, cheia de pecado, do jeito que eu era quando eu entrei na igreja. Porque Deus via todos os meus pecados. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Consegui falar sem enrolar a língua. Agora, uma pessoa que entra na igreja que é diferente, que tem um comportamento meio esquisito, a pessoa às vezes é desprezada pela igreja, como esses homens fizeram. Querido, em nome de Jesus, igreja
A porta não é larga, mas a porta está aberta. Amém? A porta é estreita, o caminho é apertado que conduz à vida eterna, mas está aberta. E a porta da sua vida está aberta para receber lá na sua casa, na sua célula, para receber aqui na igreja pessoas que você não considera tão especiais assim. Quebra em nome de Jesus o preconceito. Porque, talvez para esses homens aqui, para os vizinhos, para os fariseus, ele era só mais um mendigo, não é? Mais um mendigo. Mas para Jesus, ele era alguém digno de receber a salvação. Amém? 1. Preconceito. 2. A resistência à verdade bíblica. Quando a gente bate na tecla aqui para a gente conhecer a palavra, é porque nós vamos ser julgados pela palavra. A Bíblia diz: abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado no lago de fogo. Abriram-se os livros. 66 livros vão ser abertos. A Bíblia fala do livro das lágrimas. A Bíblia fala de livros das obras. A Bíblia fala que há um memorial diante de Deus de tudo que acontece nessa terra. Então será aberto lá todos os livros. E a Bíblia vai ser aberta, com certeza. E nós vamos ser julgados por ela. Pastor, mas eu não sabia que isso aí estava escrito na Bíblia. Pois é, se eu não souber sobre a lei da gravidade, eu subir nesse banquinho e me jogar, eu vou bater a testa ali no chão, mesmo sem saber. Então quando a gente não sabe, não significa que eu não vou ser julgado por ela. Então eu preciso conhecer e praticar essa palavra na minha vida diária. E Jesus, ele está clamando dos céus. Está clamando dos céus. Babilônia é uma figura do mundo. E lá em Apocalipse ele fala: sai dela, povo meu. E não só em Apocalipse, tem nos profetas também. A Babilônia, ela está inserida na sociedade. E Jesus, ele fala: sai dela, povo meu. E muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes por falta de atenção aos princípios, a nossa vida está envolvida na Babilônia, nas coisas dessa vida. E cada um sabe qual é a sua Babilônia. O que tem te tirado do foco da oração, da palavra, da comunhão? Pode ter lazer, irmão, sempre tem que repetir a mesma coisa. Pode ter lazer. Jesus, ele sentou para comer. Ele foi na festa de casamento. Jesus, ele tinha comunhão, ele tinha lazer. Tenha lazer, não tem problema. Só saiba aonde você tem o seu lazer. Muitas coisas são Babilônia. Muitas coisas. Por isso eu preciso estar envolvido com essa palavra. Eu preciso estar envolvido com a oração, porque senão eu e você não vamos conseguir ficar de pé. Lucas 21:36. Ficar de pé significa na postura de quem está esperando algo. Estou de pé esperando, estou como um soldado pronto para a guerra. A qualquer momento o inimigo vai chegar e eu vou estar pronto para lutar. Se eu tiver desapercebido e o inimigo não quer tirar você da igreja, ele não quer, ele quer que você fique na igreja, sentadinho no seu banco, o resto da sua vida, mas sem nenhuma intimidade com Deus. Ele não quer que você saia da igreja. Então ele vai nos amornando, ele vai te esfriando, e a gente vai tocando a vida. Não é assim que é o Evangelho. A Bíblia fala tanto a respeito dos deveres domésticos, não fala? Paulo Manieri até ministrou alguns aqui. Por que nós temos mulheres insubmissas ainda aos seus maridos? Por que nós temos maridos que ainda não amam as suas esposas como o Senhor ama a igreja? Por que ainda tem filho crente que ainda é rebelde contra os seus pais? Por que a gente ainda tem pai e tem mãe que ainda faz o filho ficar irado?
que não dá cobertura para os seus filhos, como esses pais não deram aqui para o cego. São coisas básicas, chamados na Bíblia de deveres domésticos, que a Bíblia deixa tão claro no nosso dia a dia, e parece que a palavra de Deus não faz sentido, e ela não é praticada dentro de casa. E aí nós vemos a cada dia as coisas sendo deixadas de lado. Aquele momento da família de buscar a Deus junto, aquele momento de ser um servo dentro de casa e não querer ser servido. Deveres que a Bíblia traz como obrigação nossa de fazer no nosso dia a dia. Isso é resistência à verdade bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? É a verdade. Isso vai fazer bem para nós. Isso vai te dar uma vida aqui tranquila, quieta, sossegada, organizada. E mesmo que se levante, como Davi escreveu em tantos salmos, mesmo que se levante inimigos poderosos contra nós, com o Senhor nós saltaremos as muralhas. Porque a palavra de Deus, ela é verdade na nossa vida. Não há resistência à verdade bíblica. Resistência. Tome cuidado. 2 Timóteo, se eu não me engano, 4,16, se não me engano, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda ela é divinamente inspirada, para nos corrigir, nos levantar, nos instruir em justiça. Então nós precisamos deixar de resistir, escolher alguma parte da Bíblia para seguir e deixar outra parte de lado. Eu e você queremos a sinceridade do Evangelho, sim ou não? Queremos a sinceridade do Evangelho. Então o Evangelho é para ser seguido, ser vivido, ser praticado. A palavra de Deus, ela, em João capítulo 13, ela quebra o paradigma do servo e do Senhor. Jesus, ele dá um exemplo ali fantástico, quando ele tira a sua roupa, coloca uma toalha e lava os pés dos apóstolos, dentre eles Judas Iscariotes. E ele sabia que Judas ia traí-lo. Isso é fantástico, meus irmãos. A gente servir mesmo sabendo que será traído. Isso é evangelho. Não é o evangelho cor-de-rosa, o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do triunfo. Eu não vejo triunfo socialmente, secularmente falando, na vida do apóstolo Paulo, você vê? Eu vi um homem ali perseguido, de prisão em prisão, açoitado, navio que afunda, pessoas que o abandonam. Mas ele falou: eu sei em quem tenho crido. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. É isso, é o que importa. Essa é a vida do cristão. Enquanto nós vivemos nessa terra, é tribulação, é angústia, é perseguição, é dificuldade, mas você pode declarar comigo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. E nada, aquele texto que ele escreve do amor, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem altura, profundidade, largura, comprimento, potestades, principados, lutas, perseguição, fome, miséria, nada poderá me separar do amor de Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Senão, a gente vai ficar como Pedro, quando Jesus falou: eu vou para a cruz, os ímpios vão me dominar, vão me levar, vão me crucificar. Vem cá, Jesus. Senhor, longe de ti que tal aconteça, Senhor. Não precisa sofrer tanto assim. Para trás de mim, Satanás, que só conhece as coisas que são dos homens e não conhece as que são de Deus. A gente começa a fazer como Pedro e dizer: não precisa de tudo isso, não precisa sofrer tanto assim, não precisa negar a carne dessa forma, não precisa de cruz, tire a cruz da sua vida, não precisa de tanta cruz.
Então, vamos trocar de livro. Pega outro livro. Vai ler o Harry Potter. Vai ler outro livro. Esse livro não serve. Se não tiver cruz, esse livro não serve. Está dura essa palavra hoje. Só que o Senhor está chamando uma geração nova. Porque Jesus está voltando. O Senhor está chamando uma geração de gente comprometida. O Senhor está chamando uma geração de gente que nega a sua própria carne, que não tem valor nessa vida, sim na futura. O Senhor está chamando uma geração que não para de orar e pedir a volta de Jesus. E se Jesus vai voltar, eu tenho que estar preparado. Então uma geração de virgens prudentes que estão com as suas lâmpadas cheias do Espírito Santo. O Senhor está te chamando? Amém. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Nós somos essa geração. O Senhor está chamando para a gente deixar de resistir à verdade bíblica e ser um potencial poderoso nas mãos dele nessa terra. Parece que hoje já pregaram várias coisas aqui. Não foi dito hoje aqui para a gente buscar o reino de Deus? Mateus 6, 31 até o 33. Reino de Deus é o que realmente importa. Jesus ele falou: olha, vocês estão vendo aí toda a necessidade que vocês têm de comer, de beber, de se vestir. Não busque essas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, porque não vai te faltar nada. Todas essas demais coisas serão acrescentadas. E quando eu busco as coisas dessa vida, eu estou resistindo a essa verdade bíblica. A verdade bíblica é: busque o reino de Deus, que não vai te faltar o reino da terra. Não vai faltar. No nome de Jesus. Tanta gente corre, conquista, faz, acontece, e o reino de Deus fica em segundo plano. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e o que sobrar você faz para o mundo. Pode ter certeza que não vai te faltar nada. No nome de Jesus. Foi Jesus que disse. Amém? Enfim, concluindo. Ou eu me entrego a Deus de coração sempre, ou eu me enquadro nesse versículo: se vocês fossem cegos não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O Senhor está nos chamando para a entrega, para dizer: Senhor, eu não sei nada, eu não entendo nada, eu não quero ser o sabichão, eu não quero dizer para o Senhor o que o Senhor tem que fazer, eu quero me anular agora a minha própria sabedoria, no sentido agora de ser cego. Eu sou cego, Senhor. Eu quero enxergar de acordo com a tua ótica, Jesus. Põe os seus olhos em mim, Jesus. Me faz enxergar a minha esposa, Jesus, do jeito que o Senhor vê. Me faz enxergar o meu marido, meus filhos. Me faz enxergar, Senhor, a tua obra. Me faz enxergar, Senhor, a minha profissão. Me faz enxergar o meu ministério, Senhor. Não com os meus olhos, mas com os seus olhos. Eu quero ser cego desse olho, mas ter os olhos de Jesus, para que não permaneça o pecado da autossuficiência. Em nome de Jesus. Jesus ele veio. Aquela passagem de Pedro que eu falei, que ele chama Jesus de canto. Olha só como que a gente às vezes tem uma interpretação equivocada, né? Ele foi repreendido ali severamente. Foi forte. Já pensou, Luci? Para trás de mim, Satanás. Né? Não é terrível um negócio desse? Mas capítulo 8 está aí em Mateus isso. Em todos os 3 evangelhos sinóticos acontece igualzinho. Logo na sequência, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Sabe para onde? Para o Monte da Transfiguração, para ver Jesus glorificado. Gente, que coisa! Será que a gente ia fazer isso, hein, pastor? Né? O cara acabou de estar endemoniado aqui na minha frente. Eu vou chamar ele para ver a glória do Senhor. E ele ficou tão maravilhado que ele falou: não quero mais sair desse lugar, Jesus.
Vamos ficar com o Senhor aqui, com Elias e com Moisés nesse monte. Jesus mostrou-se como Ele está hoje, não como homem, mas transfigurou-se ali, mostrando a glória que Ele vai ter, que Ele tem hoje no céu e que nós teremos também. Então, você vê só como a gente tem preconceito muitas vezes, e descarta as pessoas, e corta do nosso relacionamento, porque aquela pessoa não me agradou, não fez como eu queria, então eu te descarto. Se é um líder, eu não te obedeço mais. Se é um subordinado, eu te desprezo. Se é um igual, eu disputo com você. Não, Jesus não fez isso. Chamou Pedro: Pedro, vem cá que eu quero te mostrar algo que você não está entendendo. Amém? Depois Jesus mostrou a transfiguração. Jesus, ele veio com um propósito. Lucas 4, 18 e 19 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Eu queria declarar junto com vocês: eu não sei de nada. Diga assim: eu não sei de nada, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Todo aquele que entregou sua vida para Jesus era cego, e a palavra do Senhor te libertou, e agora você consegue ver. Você consegue enxergar agora o que o mundo não consegue ver. O que esse povo esquisito, esses crentes, vê ali naquela igreja? O que eles vê ali em oração, em Bíblia? O Senhor abriu os nossos olhos para nós vermos aquilo que o mundo não consegue ver. E é nosso papel fazer o que Ele fez. Me ungiu. Jesus foi ungido para pregar boas novas aos pobres. Jesus foi àqueles que ninguém queria. Jesus foi pregar ao desprezado. Aquele que era doente é que precisava de médico, e Jesus foi até os doentes, doentes de alma, doentes de espírito. Eu tenho certeza que na sua vida tem alguém que está doente de espírito, que está doente de alma. Eu tenho certeza que o Senhor pode colocar uma palavra na sua boca de libertação, porque isso é reino, é estabelecer reino de Deus nessa terra, é libertar os cativos das suas prisões, da sua alma angustiada, da sua vida inútil, desprezível para o Senhor, e transformar essa pessoa numa pessoa realizada no Senhor, cheia da glória do Senhor, batizada com o Espírito Santo, renovada todos os dias na sua fé, cheia da palavra do Senhor na sua boca. E é nosso papel, primeiro, ser essa pessoa, e depois levar esse evangelho em nome de Jesus. Libertar os oprimidos. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, tem alguém oprimido por Satanás, e você vai lutar contra os principados, as potestades, as dominações, e o Senhor vai trazer libertação a essas vidas. Creia que o Senhor põe na tua boca uma palavra poderosa, mas primeiro seja essa pessoa, em nome de Jesus. E por fim, Salmo 119 diz assim, versículo 18: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu acordei um dia desse, e a primeira voz que eu ouvi foi: eu era cego, mas agora eu vejo. O Senhor falou ao meu coração naquele dia, naquela manhã. Eu acordei e os meus ouvidos, o Espírito Santo me fez lembrar desse texto: eu era cego e agora eu vejo. E o Senhor tem me revelado várias coisas, tem me mostrado várias situações, e não está fácil, irmãos. Não está fácil. Não está fácil enxergar. Não está fácil ver algumas coisas, mas eu tenho certeza que Deus está no controle. Ele sempre esteve. Amém? Não tem sido fácil, tem sido dias de angústia, tem sido dias de dificuldade, mas o Senhor tem feito algo. Ele tem aberto os olhos, os meus olhos têm sido abertos para enxergar as maravilhas da lei do Senhor. E engraçado, não é coincidência, né? Mas o Senhor, Ele confirma através de outras pessoas as coisas, né?
abri o WhatsApp lá no grupo dos varões e está lá o texto, Salmo 119, 18, postado pelo Luiz Cláudio, né? Ele postou exatamente esse texto. Eu ouvi o Senhor falar comigo, aí eu vejo que os meus olhos são abertos para entender essa palavra. Aqui, meu irmão, está a vida. Não apenas em conhecê-la, mas em praticá-la. Quebre. Então eu preguei 3 tópicos para você, dentro de toda essa história. Quebre o preconceito que possa existir no seu coração. Todas as pessoas são iguais diante de Deus. Segundo, não resista à verdade bíblica. A verdade do Evangelho é para ser vivida, pregada. E terceiro, ou a gente se entrega a Deus de todo o coração, todo, tem que ser tudo. Deus não aceita um pedacinho. Ou eu vou ser sempre cego. Esses homens conheciam a palavra, conheciam a lei, conheciam os profetas, mas não se entregaram a Deus. E aí os olhos deles não se abriam para ver que Jesus estava profetizado. Eles nem perguntaram: de onde que você vem, que a gente não sabe? Ele ia dizer: eu nasci em Belém de Judá e morei na Galiléia dos gentios. Um conhecedor da lei já ia despertar na hora. Opa, Belém de Judá, descendente de Davi. O Messias é descendente de Davi. Galiléia dos gentios, o profeta disse que ele viria da Galiléia dos gentios, mas não se abriram para isso. Então, ou eu me entrego totalmente a Jesus, ou nós vamos ser só mais um. Em nome de Jesus, não seja mais um. Amém, querido? Fecha seus olhos. Eu quero ministrar o Salmo 119, 105. A tua palavra, Senhor, é lâmpada que ilumina os meus passos e é luz que clareia o meu caminho.